Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início a essa nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões. E o texto base da nossa reflexão de hoje está no livro de Números, Números capítulo 31, versículo 3, onde diz assim o nosso texto: Ordenou, pois, Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a batalha do Senhor, que se aproxima contra Midian, para executarem a vingança do Senhor contra os midianitas. E o tema dessa reflexão é: adestre suas armas para a batalha. Adestre suas armas para a batalha. Meus amigos, a batalha contra os midianitas foi um ato de justiça divina, uma resposta ao mal que este povo havia causado a Israel. No episódio que lemos de Baal Peor, ela está lá em Números, capítulo 25. Os midianitas, liderados por suas mulheres, seduziram os israelitas à idolatria e à imoralidade. Tudo isso o que o nosso Deus odeia, abomina, atraindo assim a ira de Deus sobre o seu povo. E como consequência, uma praga devastadora acometeu Israel, resultando em muitas mortes. Então, por isso, o Senhor ordenou a Moisés que os midianitas fossem julgados por seus atos. E essa batalha era uma ação direta da mão de Deus para executar a vingança divina e restaurar a honra do Senhor nosso Deus. Meus amados, eu preciso, através dessa reflexão, trazer um conforto para a sua alma, um conforto para o seu coração. O que te fizeram não vai ficar por esquecimento. Vai ter vingança, e da parte de Deus pela tua causa. Tem gente que até está achando que ninguém está sabendo. Tem gente até pensando que ninguém viu. Tem até gente pensando que já esqueceram. Mas o que eles não sabiam é que se mexeram contigo, mexeram com o teu Deus. Meus amados, pode até ser que a fofoqueira do teu bairro, que via de tudo, sabia de tudo, ela nem sabia disso, mas o nosso Deus sabe, o nosso Deus, ele viu. A Bíblia vai nos ensinar em Lucas capítulo 12, verso 2: mas nada há encoberto que não seja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Meu amado, aquele que te defende está sabendo e não vai ficar nada por esquecido. Meus amados, o que fizeram contigo, Deus estará realizando um acerto de contas. Neste mesmo livro e no mesmo capítulo, temos no versículo 8 algo de muito interessante, onde Deus fez juízo através de Israel. 5 reis foram destruídos e até Balaão, que estava no meio, que naquele momento apenas estava junto, sobrou para ele. Meus irmãos, o que eu preciso compartilhar com você é que os reis são os grandes que te tocaram. E você, por ser pequeno, até achava que estava esquecido e que eles eram grandes demais e nada podia fazer por você. E Balaão no texto é a classe de irmãos. Eles até se dizem cristãos, até se dizem crentes, mas são na verdade feiticeiros que levanta irmão contra outro irmão. Este é um dos que nosso Deus abomina. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 19 diz que estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Versículo 17: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Verso 18: o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Versículo 19: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Meus amados, vai ter gente só porque estava junto, só porque estava perto, no meio. Deus está
pesando a sua mão sobre todos eles por causa do mal que te provocaram. Descansa o teu coração, aquieta a tua alma. Vem justiça e de Deus para a tua causa. O texto bíblico ele faz alusão expressiva à participação de Finéias no versículo 6 do nosso livro de Números, capítulo 31. Nós vamos ler: Moisés enviou-os à guerra 1000 de cada tribo, e com ele Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava os objetos sagrados e as trombetas para os toques de guerra. Meus amigos, Finéias, o sacerdote, poderia ser visto como uma figura inadequada para uma guerra por muitos. É bem possível e também, talvez, até zombassem dele por levar objetos do santuário e trombetas em vez de espada, de armas e lanças. No entanto, Finéias, muito mais do que a todos, ele demonstrava e que entendia que a batalha não era apenas física, mas espiritual. Meu irmão, Finéias, ele sabia que a presença de Deus e a obediência às suas ordens eram as suas maiores armas a serem utilizadas. A pergunta que fazemos aqui é: será que temos tido o discernimento em que há situações em que batalhas, guerras e tribulações surgem diante de nós? Elas são sim na atmosfera espiritual? A nossa Bíblia ela vai nos dizer: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo vos esclarecerá. E assim, com tudo isso, também devemos aprender a nunca subestimar os dons e estratégias que Deus deu a cada um de nós, que Deus deu a nós e também a nossos irmãos. Nem muito menos a forma como Ele, Deus, os capacitou para a peleja. Deus, meu irmão, o nosso Deus, Ele usa aquilo em que somos treinados para nos conceder a vitória que tanto esperamos e mais necessitamos. O texto, ele nos mostra o exemplo extraordinário de Moisés. Moisés, ele sabia que esta seria a sua última batalha como líder, como comandante e como condutor de Israel. Porém, eu aprendo e compartilho a atitude de Moisés. Mesmo assim, ele se esforçou ao máximo para realizar não a sua, mas sim a vontade de Deus, e tudo com excelência. A atitude de Moisés, meus irmãos, a sua atitude nos desafia. E se você soubesse que não teria mais responsabilidade sobre alguma coisa, e que esta seria a sua última oportunidade de liderar um departamento, de liderar uma seção, uma obra ou um serviço, você continuaria, você daria o seu melhor ou faria tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira? A palavra de Deus ela nos exorta, livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que diz o seguinte: tudo que vier às tuas mãos para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. No texto aprendemos que Moisés ele cumpriu sua missão e muito bem até o fim, apresentando a Deus sempre o seu melhor. A pergunta que nos fazemos é: quando a responsabilidade não está mais sobre nós, será que estaríamos dispostos a fazer o mesmo? E deste nosso texto, juntos podemos extrair e compartilhar também 3 lições, mais 3 aprendizados para as nossas vidas. O nosso primeiro aprendizado é que a nossa primeira lição é: adestre-se nas suas armas. Assim como os guerreiros de Israel, eles eram treinados para a batalha, os homens constroem armas. Interessante isso, que os homens constroem armas físicas. E devemos nos preparar espiritualmente. O nosso Deus, ele nos deu e nos concede armas também espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Ei, meu irmão, as armas que Deus te deu é para destruir fortalezas. Meus amigos,
Busque em todo o tempo o conhecimento da palavra de Deus. Oremos mais, sejamos fortalecidos em nossa fé. E o segundo aprendizado, a nossa segunda lição que podemos extrair da nossa lição é que confie nas estratégias de Deus. Finéias levou objetos sagrados e trombetas, nada de armas convencionais. Isso nos ensina a confiar nos métodos divinos, mesmo que pareçam diferentes aos nossos olhos e improváveis. Isaías capítulo 55, verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Meus amados, caminhemos nos caminhos e na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso terceiro aprendizado diz que faça sempre o seu melhor para Deus. Moisés deu tudo de si, mesmo sabendo que a sua liderança estava chegando ao fim. Meus amigos, devemos seguir sempre o seu exemplo, o exemplo que Moisés nos deu. Colossenses capítulo 3, verso 23 diz que e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Assim como Israel foi chamado para a batalha, todos os dias, meus irmãos, todos os dias nós também enfrentamos nossas lutas. Todos os dias enfrentamos guerras, batalhas e intensas tribulações. Deus, Ele nos convida a entregar a nossa vida a Ele, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus é a resposta que nós necessitamos para todos os nossos problemas. Amém? Jesus, meus irmãos, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. E em suas mãos, principalmente na sua palavra, podemos encontrar força. Na sua palavra, podemos encontrar paz e a vitória e a salvação que todos nós mais necessitamos. Meus amigos, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso hoje e deixe Ele guiar seus passos e lutar por você. Amém? Guarde essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.